Podemos então ir começando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos anjos pura, do céu e terra alegria, ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Tu és para os infelizes esperança, conforto e guia. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saúdo, ó Maria. Muito boa tarde, podemos nos instalar, sentar um bocadinho. Então, muito bem-vindos mais uma vez à nossa tarde de primeiro sábado. Muitos de vós já têm vindo cá noutras alturas, vejo muitas caras conhecidas, mas talvez alguns estejam cá pela primeira vez. Está cá alguém pela primeira vez? Ponha a mão no ar quem está pela primeira vez. Há algumas pessoas, muito bem. Então, só para recordar e estarmos assim todos sintonizados, vou explicar um bocadinho em que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. Então, esta devoção consiste num pedido que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia, porque o Francisco e a Jacinta já tinham partido para o céu, isto foi em 10 de dezembro de 1925. Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia, que era religiosa, tinha acabado de entrar no Instituto de Santa Doroteia, estava em Pontevedra, na Galiza, e Nossa Senhora aparece com o menino Jesus e com o seu coração imaculado cercado de espinhos na mão, e dizia à irmã Lúcia: tu ao menos vê-de-me consolar. E nessa aparição explicou como é que a Lúcia o poderia fazer. Então dizia Nossa Senhora para a Lúcia, durante 5 primeiros sábados seguidos, portanto, o primeiro sábado de cada mês durante 5 meses seguidos, ela teria que fazer 4 coisas: rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se, estas 4 coisas por uma intenção: reparar o Imaculado Coração de Maria. A confissão até pode ser, não precisa de ser no primeiro sábado, pode ser uma semana antes, uma semana depois ou até mais, desde que seja uma confissão por cada primeiro sábado. E depois Nossa Senhora disse o que é que prometia a quem fizesse esta devoção. E disse Nossa Senhora: a quem a fizer, prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. É uma devoção muito bonita, que vale a pena explorar mais, conhecer mais. Hoje não vamos fazer, só estou a dizer em que é que consiste muito basicamente. Mas aqui no santuário fazemos todos os meses, todos os primeiros sábados de cada mês. Temos o terço na capelinha, depois aqui vamos ter meia hora de meditação, não 15 minutos, mas vamos fazer meia hora, porque vamos intercalar com alguns minutos de silêncio e fazemos em contexto de adoração eucarística. No santuário acrescentamos esta meia hora de uma catequese. Aproveitamos, já que estão cá, e alguns de vós terão vindo até de longe, fazemos esta meia hora assim de catequese, que é sempre bom. Então, vamos hoje começar agora a nossa catequese, e nós, este ano, temos vindo a percorrer sempre, como é costume, temáticas da mensagem de Fátima, mas neste ano começamos temáticas relacionadas com a oração, porque este é o tema deste ano para a preparação para o Jubileu de 2025. O tema proposto pelo Papa Francisco este ano foi o tema da oração. Então hoje, concretamente, como estamos no mês de maio, vamos falar de uma oração muito querida aqui em Fátima. Já estão a ver qual é? Vamos falar do Rosário. E eu gostava de começar por dizer que
de facto, o terço, o rosário, é a oração mais pedida por Nossa Senhora em Fátima. Nos interrogatórios que fez o cônego Manuel Nunes Formigão, com grande perspicácia e muito sentido crítico, por 3 vezes diferentes e fazendo o interrogatório a cada um dos pastorinhos, no ano de 1917, percebeu, e está descrito nestes interrogatórios, a repetida insistência de Nossa Senhora na oração do terço. E na oração do terço, em especial, para alcançar o dom da paz para o mundo. E recordo que estávamos em plena Primeira Guerra Mundial naquela altura. Então, a 13 de maio de 1917, por exemplo, ao responder se o Francisco iria para o céu, Nossa Senhora disse, sim, mas tem de rezar muitos terços. E mais para o final da aparição, dizia, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Depois, a 13 de junho, Nossa Senhora disse também, quero que rezeis o terço todos os dias. E em 13 de julho, quero que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz para o mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. A 13 de setembro, continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. A 13 de outubro, quero que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. Em todas as aparições, Nossa Senhora frisou, sublinhou a urgência desta oração. Rezem o terço todos os dias. Rezem o terço todos os dias. E nós, aqui nestas catequeses, temos vindo a falar de várias formas de oração. Mas creio que podemos dizer que o rosário não é propriamente uma forma de oração, mas um entrelaçar de várias formas de oração, como condensadas numa só. E já vamos perceber. Porque, olhem, trata-se de uma oração mariana, é verdade, mas já vamos ver que é simultaneamente cristocêntrica. Leva sempre para Jesus e põe Jesus no centro. É uma oração vocal, tem os Pais Nossos e as Ave-Marias, mas que oferece um caminho de oração mental através dos mistérios. É uma oração contemplativa, ou seja, que nos leva a olhar para Jesus, a contemplar Deus, mas também é uma oração de intercessão, como Nossa Senhora diz, não é? Rezai pela paz. Enfim, o rosário é um meio privilegiado para sermos introduzidos e crescermos nas mais variadas formas de oração. Da contemplação, da vocal, da mental, da intercessão. O rosário permite-nos entrelaçar estas várias formas de oração. O que o torna, eu diria, ainda mais valioso na nossa vida espiritual. E nos faz perceber o porquê da insistência de Nossa Senhora em que o rezemos todos os dias. Quando eu estava a preparar esta catequese, lia algo que o Papa Paulo VI escrevia sobre o rosário, que falava de ter um corpo e ter uma alma, e pensei no rosário desta maneira. Se nós pensarmos no rosário como um corpo, podemos dizer que as orações vocais, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória, são como que a coluna vertebral deste corpo, a estrutura óssea, ou seja, que mantém o corpo de pé. Estão a ver? Que lhe dá estrutura. Esta oração vocal, este repetir as palavras concretas, ainda que seja só interiormente, ainda que eu não diga alto o Pai Nosso e a Ave Maria, mas este repetir estas orações, porque é que eu digo que é a coluna vertebral deste corpo? Porque, de facto, dá consistência à oração. Ou seja, implica este usar a palavra. De facto, as palavras do Pai Nosso e da Ave Maria são palavras saídas do Evangelho. O Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. E a Ave Maria leva-nos para o momento da encarnação, em que a palavra se faz carne, enquanto nos centra no nome de Jesus. Não sei se já repararam, mas no centro de cada Ave Maria está sempre o nome de Jesus. Nas 50 Ave Marias que rezamos, repetimos o nome de Jesus 50 vezes. Este nome que salva, só o nome de Jesus já salva. Então, a oração vocal é este esqueleto e é
tanto mais verdadeira oração, quanto mais eu estou atenta a interiorizar as palavras ditas. Mas a voz, a palavra, ajuda à interiorização e vice-versa. Então a repetição dos Pai Nossos, das Ave-Marias, vai levando a criar este ambiente propício. Estão a ver, tipo, música de fundo, que ajuda a passar a palavra da teoria à prática. E cria este ritmo constante que facilita a tal interiorização. Então, com esta coluna vertebral, que são as orações, temos depois o resto do corpo. Os diferentes músculos, os órgãos, que são os mistérios da vida de Jesus. Então, como qualquer músculo, precisa de ser exercitado. Estes músculos precisam que os trabalhemos. Ou seja, quanto mais nós pensarmos nos mistérios e aprofundarmos, mais robustos e fortes se tornam em nós. Pela contemplação dos mistérios de Jesus, eu vou percorrendo o mesmo caminho que ele percorre no Evangelho. Então faço esse exercício espiritual que me robustece e permite fazer esse caminho de santidade. Quando vamos fazer uma caminhada, temos que treinar, temos que fortalecer os músculos. Ora, se queremos caminhar na santidade, os mistérios da vida de Jesus no terço são este exercício que fortalece os nossos músculos, que nos leva a mais conhecimento interno de Jesus e mais força para caminhar. Percebemos, portanto, como é que tantos papas chamaram a oração um compêndio do Evangelho. Dizia o Papa São João Paulo II, o que é de facto o rosário? Um compêndio do Evangelho. E ele faz-nos voltar continuamente aos cenários principais da vida de Cristo, como que para nos fazer respirar o seu mistério. O rosário é caminho privilegiado de contemplação, dizia São João Paulo II. É, por assim dizer, o caminho de Maria. Quem melhor do que ela conhece Cristo e o ama? A partir do rosário, tornamo-nos mais sedentos e mais sensíveis à vida de Jesus, mais abertos à palavra da Escritura. Recordo-me, sempre que digo isto, da história de uma senhora que um dia começou a rezar o terço todos os dias. Mais tarde, e só mais tarde, começou por enumerar cada mistério, até os decorar. E só nesse enumerar o mistério, sem grandes meditações, começou a interiorizar a vida de Jesus, episódio por episódio. Até que um dia, esta senhora foi à Terra Santa, numa peregrinação. E nessa viagem, viu tantas coisas novas, tantos lugares diferentes, os lugares onde Jesus tinha estado. E ela, quando se lembrava daquela viagem, dizia assim, conseguia aproveitar tudo de uma outra maneira, porque enquanto ia àqueles sítios onde Jesus esteve, a Caná da Galileia, a Belém, a Nazaré, a Jerusalém, dizia ela, ia encadeando tudo porque me ia recordando dos mistérios do Rosário. Então aquela viagem não foi um acumular de sítios visitados, mas foi como que um rosário percorrido com os pés e com o olhar, em que cada coisa vinha encadeada com a outra e, portanto, com muito mais sentido, com muito mais significado. Por outro lado, reconhecemos que se é este compêndio da vida de Jesus, de compêndio do Evangelho, é também uma oração que nos centra em Jesus. É para Ele que somos conduzidos em cada oração e em cada mistério. Como dizia João Paulo II, o Rosário, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago é uma oração cristológica. Concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica. Com ele, o povo cristão frequenta a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Mas este corpo, com esta coluna vertebral e com estes músculos, só ganha vida no momento em que o assumimos, em que o rezamos, em que o torno meu. Somos cada um de nós, quando o incorporamos, quando lhe damos movimento e vida, é que ele assim ganha força.
Portanto, é preciso que cada um de nós pegue neste corpo com vontade para que ele produza os seus efeitos em nós. O Francisco, na aparição de maio, sabemos que só começou a ver Nossa Senhora à 7ª Ave Maria. Nossa Senhora disse: "E ele que reza o terço e ver-me-á." Ou ainda, sim, irá para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Às vezes, quando leio isto, pergunto-me o que é que Nossa Senhora diria a mim. Sim, tem que rezar muitos terços. O que é que diria a cada um de nós? Se calhar, se rezarmos o terço, vamos perceber este efeito. Disso não tenham dúvidas. No momento em que rezamos o terço todos os dias, vemos o efeito que tem em nós. O Francisco viu Nossa Senhora e viu este efeito, que foi abrir-se as portas da eternidade para ele. No segundo ponto, gostava que pensássemos nisto. No momento em que damos vida a este corpo, em que rezamos o terço, reforçamos a nossa relação com Maria. De facto, voltando novamente a São João Paulo II, na sua carta apostólica, o Rosário da Virgem Maria, uma carta incrível sobre o Rosário, ele dizia assim: "O Rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, dedicada a acompanhar o crescimento humano de Cristo na casa de Nazaré." E vejam bem o que ele diz a seguir: "Isto permite-lhe educar-nos e plasmar-nos com a mesma solicitude, até que Cristo esteja formado em nós plenamente." Uma afirmação muito ousada de São João Paulo II. Ele diz isto: quando rezamos o terço, isto transporta-me, é como que, estão a ver, um elevador ou uma escada rolante, não sei, para junto de Maria. Ou torna-me mais consciente, se quisermos, da sua presença ao meu lado. E isto permite que ela me molde e me transforme, tal como ela fez com Jesus na casa de Nazaré, até que ele esteja formado em nós. Então, o Rosário é de facto esta escola de Maria, como dizia também este Santo Padre. Por ele, estamos como que então mais conscientes desta presença desta Mãe, que nos ama e quer ajudar-nos a encontrar cada vez mais Jesus. E ele que é fonte de toda a santidade e de toda a felicidade. O Rosário introduz-nos na oração por Maria, com Maria e como Maria, contemplando o mistério de Cristo. É na contínua meditação da Palavra de Deus no coração de Maria que encontramos, de facto, a origem do Rosário. E quem ama, recorda. Então, é este recordar de Maria que nós vamos absorver para nós, no qual vamos entrar com o Rosário. Esta é uma intuição muito querida a São João Paulo II, que dizia assim: "Maria vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua. Como diz o Evangelho, conservava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. As recordações de Jesus, estampadas na sua alma, acompanharam-no em cada circunstância, levando-a a percorrer com o pensamento os momentos da sua vida junto com o seu filho." E são estas recordações que constituem o Rosário. Então o Rosário indica-nos que para contemplar Jesus, para o vermos, nada melhor do que o fazermos por Maria e com Maria. Ela é mestra na oração e na contemplação, intercede por nós e é nosso modelo na forma de olhar e de conhecer Jesus. Eu gosto às vezes de pensar que a atitude de Maria perante o mistério de Deus, que a envolve desde o início, em toda a sua vida, a atitude dela perante Jesus é a atitude do Rosário. E porquê? Porque esta espera paciente no cotidiano, que se repete, como um rosário rezado em cada dia. Esta espera pela hora de Deus, a procura de o conhecer, como o Rosário, que procura conhecer Jesus nos seus mistérios, a partir do que ele vive, do que ele fala, do que ele sofre, da forma como chama e como desinstala. Parece que o Rosário ensina-nos esta atitude mariana de estar diante de Deus, que é como esta disponibilidade para a sua vontade, esta confiança na providência que tudo prepara, este estar desperto para os momentos decisivos da revelação, como nas bodas de Caná, corajosa diante da paixão e da morte de Jesus,
cheia de luz e de esperança na ressurreição. Um teólogo chamado Romano Guardini fala de rezar o rosário como um habitar na esfera da vida de Maria, cujo conteúdo é Cristo. Então, desafio-vos também a isto, a descobrirem no rosário a forma de estar desta nossa mãe, da própria Maria, da Virgem Maria, diante de Deus, que nós somos chamados a imitar, porque é a melhor atitude. E nesta escola de Maria e do rosário, ninguém é excluído, ninguém é insuficiente ou indigno, ninguém é demasiado culto ou erudito para ele. O rosário é uma oração acessível a todos, em todas as circunstâncias, desde os mais novos aos mais velhos, desde os mais pobres aos mais ricos, desde os mais simples aos mais cultos, enfim, é uma oração própria de uma mãe, para quem cada filho é valioso e que quer chegar a todos. Talvez por isso era a oração predileta de São João Paulo II e tantos santos do nosso tempo. Eu gosto às vezes de dizer, rezo o terço todos os dias e às vezes as pessoas dizem-me assim, "Oh irmã, mas não tenho tempo." Então, mas olha, pode rezar a caminho do trabalho, pode rezar no carro, pode rezar num intervalo, pode rezar enquanto está a cozinhar, podemos rezá-lo em todas as circunstâncias. Se não conseguimos rezar todo de uma vez, rezamos agora o mistério e depois rezamos outro. Não faz mal. Mas é oração acessível a todos, para todas as circunstâncias. Pela oração diária do terço, dá-se de facto um encontro único com aquela que nos foi dada como mãe na cruz. E esse encontro diário, tal como ela pediu, abre espaço para que se cumpra aquela promessa que ela faz aqui na aparição de junho, que ela fez à Lúcia, mas faz também a cada um de nós. Naquele junho de 1917, a Lúcia vivia, como alguém dizia, numa atmosfera de desdém e de desprezo na sua família, porque diziam que ela estava a enganar tanta gente. E então Nossa Senhora, na aparição de julho, diz-lhe algo incrível. E tu sofres muito, e eu nunca te deixarei. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E parece que o rosário é como que esta forma, ou uma das formas privilegiadas pelas quais ela quer manter esta promessa. Eu nunca te deixarei. Posso estar contigo sempre. A mãe que encontramos no texto diário é refúgio para cada um de nós e constitui caminho para Deus. Em outubro, Nossa Senhora diria, eu sou a Senhora do Rosário. Então, este pedido dela, que foi o seu pedido mais insistente, é também aquilo que define a sua identidade. Então, trata-se de um verdadeiro tesouro que ela nos dá. Como diz a parábola evangélica, vai e vende tudo quanto possuis e compra a pérola, o tesouro. E parece incrível que a proposta de Deus seja tão simples, parece tão fácil rezar o terço ou a devoção dos 5 primeiros sábados, parece tão fácil. Mas é mesmo assim, Deus é assim, pede-nos pouco para nos dar tanto. Então, de facto, o rosário pertence àqueles meios escondidos que Bento XVI dizia que eram a força renovadora do mundo. Mas se o rosário é esta pérola, este tesouro que nos é dado para crescermos na vida espiritual, é também muito valioso pela força intercessora que esconde. O Papa João Paulo II, a dada altura, dizia que desejava que toda a Igreja agarrasse novamente esta oração de Maria como um tesouro de espiritualidade cristã. Quando nós rezamos o terço, realmente manifestamos a nossa confiança em Deus e em Nossa Senhora e entregamos-lhe as nossas preocupações, as nossas angústias. É incrível esta força intercessora do rosário. Talvez por isso Nossa Senhora tenha entregue à oração do rosário aquela que talvez seja uma das intenções mais importantes do nosso tempo, a intenção pela paz. A aparição de maio termina com este pedido que já dissemos aqui. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Alcançar a paz.
Nós sabemos que em 1917 estávamos na Primeira Guerra Mundial, então podemos imaginar a força daquelas palavras. Rezem o texto para alcançar a paz. Em julho de 1917, Nossa Senhora continua com esse pedido, como já vimos. Mas esta paz que Nossa Senhora fala, não é só a paz mundial, essa se calhar é a principal, mas também esta paz das famílias, esta paz pessoal. A Jacinta dizia, a dada altura à Lúcia, antes de ir para Lisboa, onde ela acabou por morrer, dizia ela: já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, nunca te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria. Que lhes peçam a ela, que peçam a paz ao Coração Imaculado de Maria, que Deus lhe entregou a ela, esta paz. E depois João Paulo II, já em 2001, já no nosso século XXI, dizia: a dar maior atualidade ao relançamento do Rosário, temos algumas circunstâncias históricas. E ele falava. E depois dizia, a primeira delas é a urgência de invocar de Deus o dom da paz. O Rosário foi, continua João Paulo II, por diversas vezes, desculpem, aqui já não é citação, o Rosário foi de facto proposto por todos os papas, por muitos papas, como esta oração pela paz. E dizia João Paulo II, descobrir novamente o Rosário significa mergulhar na contemplação do mistério que é a nossa paz, tendo feito de dois povos um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Portanto, dizia João Paulo II, não se pode recitar o Rosário sem se sentir chamado a um preciso compromisso de serviço à paz. E João Paulo II dizia assim, especialmente na terra de Jesus, tão atormentada ainda e tão querida ao coração cristão. Quando eu lia isto, pensava, parece-nos que estas palavras, que foram escritas há 23 anos atrás, podiam ter sido escritas hoje, não é? Principalmente na terra de Jesus, tão atormentada. Então, o Rosário foi sempre uma oração associada à paz, desde a famosa Batalha de Lepanto até aos dias de hoje. Em 31 de maio de 2022, o Papa Francisco pediu que todos se unissem a ele no Rosário pela paz e por tantas vezes confiou à Virgem Maria esta importante intenção. Tudo isto nos recorda que é urgente pegarmos nos nossos terços para rezarmos juntos pela paz, pedindo a intercessão de Maria, porque só neste gesto de abrir as portas a Cristo e a Nossa Senhora, deixando que entrem na nossa vida e na vida da humanidade, é que esta lógica do Evangelho, da fraternidade e da paz pode continuar ou recomeçar a ser implementada ou ser implementada cada vez mais. Mas uma outra grande intenção que se fala aqui em Fátima é a oração pela Igreja, pela qual os nossos pastorinhos tanto rezaram e tantos terços terão rezado. De facto, o Rosário lança-nos para o coração deste mistério das origens da Igreja, onde Maria está humildemente presente, porque o Pentecostes fala-nos da presença de Maria. E é esse momento do Pentecostes em que os discípulos estavam unidos com Maria que o Rosário nos recorda quando rezado em igreja. Mais uma vez, João Paulo II dizia, esta oração feita por Maria com os apóstolos no cenáculo chama-se Rosário. Não esqueçamos que o Rosário é a nossa oração com Maria e a oração de Maria conosco. O terço, tal como Nossa Senhora o recomendou em Fátima, é uma oração apostólica, pelo bem e pela salvação do mundo e pela Igreja. Não se trata de uma oração intimista ou egocêntrica, mas é uma oração missionária, de solicitude universal por aqueles que mais precisam, pela conversão dos pecadores, pela paz, pela Igreja. Este memorial do mistério pascal que a oração do terço nos oferece constitui o suporte privilegiado também de toda a liturgia. Se a liturgia, a ação de Cristo e da Igreja é a ação salvífica, dizia João Paulo II, o Rosário, enquanto meditação sobre Cristo com Maria, é contemplação salutar,
Faz com que tudo aquilo que Cristo realizou e a liturgia atualiza seja profundamente assimilado e modela a existência. Então, unidos ao coração de Maria em oração, descobriremos que o Rosário tem permissão especial preparar na humildade do cotidiano um novo Pentecostes. O Rosário tem esta força, tem este corpo, é constituído por esta coluna vertebral com estes músculos que somos chamados a exercitar para caminharmos nós, cada um, neste caminho de santidade em direção a Cristo, onde ela nos leva. Por outro lado, leva-nos a estreitar a nossa ligação umbilical, a Nossa Senhora, a nossa Mãe. Com o Rosário encontramos-nos com ela. Por isso ela pede, rezem o terço todos os dias. E que bonito mês para aqueles de nós que ainda não rezam o terço todos os dias, começarem talvez a fazer esse compromisso. Lanço aqui este convite. E, finalmente, esta oração pela paz, pela Igreja e também pela paz no nosso pequeno mundo, que às vezes temos as nossas guerras mundiais nos nossos mundos. Então, olhemos para esta oração tão preciosa, este tesouro, assim, como este meio que esta nossa Mãe nos dá para, com ela, fazermos este caminho de santidade por nós e por toda a humanidade. Então agora aguardamos a presença de Jesus na Eucaristia, que vai ficar entre nós. Durante a oração inicial e bênção final, os que puderem, convido a ajoelhar, mas durante a meditação podemos estar da forma que mais nos ajudar à meditação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o Coração Imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: mas esses que estão a falar não são todos galileus? Que se passa então para que cada um de nós os ouça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los anunciar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Diz-nos o texto dos Atos dos Apóstolos que os discípulos, depois de terem estado com Jesus ressuscitado, depois de Jesus ter subido aos céus, naquele momento em que não o tinham já fisicamente com eles, nem sabiam ainda muito bem o que fazer, o que faziam era permanecer unidos em oração, num mesmo lugar. E este estar reunidos e rezar era o que podiam e sabiam fazer. Parecia-lhes talvez que nada mais dependia deles, exceto isso. E isto é algo que o Senhor continua a pedir de nós, que permaneçamos unidos e reunidos e em oração. Toda a liturgia da Igreja parte daí, convidando-nos a reunirmos-nos em assembleia, na Eucaristia ou noutros momentos orantes. Hoje em dia, vivemos num mundo muito individualista
em que cada um parece querer celebrar a sua fé sozinho, à sua maneira. Para muitos cristãos, o que os reúne em igreja são os funerais, casamentos e batizados, e estes dois últimos cada vez menos. Os discípulos estavam reunidos porque algo de radicalmente novo tinha acontecido nas suas vidas e queriam fazer algum caminho a partir dali. Não podiam deixar enterrada uma experiência tão viva como a que tinham tido ao estar com Jesus. Se estavam reunidos em oração, é porque esperavam o Senhor, esperavam que lhes mostrasse a sua vontade para eles e estavam dispostos a continuar a segui-lo. Muitos de nós, neste mês de maio, reunimos-nos aqui em Fátima com Nossa Senhora porque experimentamos algo de bom e de belo com ela nesta sua casa. Estando aqui reunidos, é porque esperamos que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre qual o próximo passo a dar nas nossas vidas. Será um passo de confiança, de tomar alguma decisão, de renunciar a algo ou de arriscar em algum caminho? Em cada passo que damos, sobretudo naqueles mais importantes, é conveniente buscar, na oração, que seja o Espírito Santo a guiar e que Nossa Senhora interceda por nós. Para isso serve de muita ajuda à comunidade, os acompanhantes espirituais, as pessoas de confiança e com experiência de Deus, com quem possamos falar. Era reunidos em oração que os pastorinhos tomavam as decisões mais importantes. A irmã Lúcia conta que, certa altura, começou a duvidar das aparições e, como tudo estava a ser tão difícil, começava a pensar se não seria tudo obra do demónio. Conta a irmã Lúcia: que angústia eu sentia. Manifestei a meus primos a minha dúvida. E Jacinta respondeu: não é o demónio, não. O demónio dizem que é muito feio e que está debaixo da terra, no inferno. E aquela senhora é tão bonita e nós vimos-la subir ao céu. A Lúcia continua: Nosso Senhor serviu-se disto para desvanecer algo a minha dúvida. Mas no decurso deste mês perdi o entusiasmo pela prática do sacrifício e da mortificação e titubeava se acabaria por dizer que tinha mentido e assim acabar com tudo. E a Jacinta e o Francisco diziam-me: não faças isso, não vês que agora é que tu vais mentir e que mentir é pecado? Esta pequenina comunidade dos três, que tanto rezavam uns pelos outros e juntos por todos, foi o sustento da jovem Lúcia, que se manteve firme, apesar de todas as dúvidas. E nós, como buscamos o apoio da comunidade, como rezamos juntos, como nos sustentamos uns nos outros, como buscamos discernir com alguém, como procuramos que seja o Espírito Santo a guiar-nos e Nossa Senhora.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ajuda-nos a rezar juntos. Jesus, abre-nos ao auxílio da comunidade. Línguas à maneira de fogo que poisavam sobre cada um. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: enquanto a água significava o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O fogo simboliza a energia que consome e transforma as coisas que toca. E é justamente isso que o Espírito Santo faz. As línguas de fogo desceram sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em torno de Santa Maria e simbolizam esta força transformadora do Espírito Santo nos apóstolos, que transformou as suas vozes em vozes de anúncio corajoso e experimentado da fé de Cristo. As línguas de fogo são, portanto, o símbolo do Espírito que mudou os corações dos apóstolos em corações cheios da força da palavra de Deus. O Espírito Santo transforma mesmo os corações e as vidas daqueles que se deixam conduzir por Ele. Neste mês de maio, perto da celebração da solenidade de Pentecostes, muitos jovens são crismados e recebem assim o Espírito Santo. Como nos diz ainda o Catecismo, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras como verdadeiras testemunhas de Cristo. Esta força especial do Espírito com que chegamos à plenitude da graça batismal é um momento muito grande, uma graça muito grande, que nos dá a confiança de que esse mesmo Espírito atua em nós. Então que possamos crescer sempre mais nessa confiança e na capacidade de ficarmos à escuta do Espírito. Em nós Ele virá como fogo que transforma, mas também inflama mais no amor a Deus e aos irmãos e no desejo de o servir. Santa Jacinta vivia incendiada por esse Espírito desde a primeira aparição. Assim se exprimia: eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada. Isto quando tentava explicar à prima Lúcia o porquê de não ter cumprido o combinado de não dizer nada a ninguém. A Jacinta tinha de falar, pois, como diria mais tarde, ardia nela o desejo de contagiar a todos com esse amor. Ela dizia: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Que no nosso dia a dia nos lembremos de invocar o Espírito Santo que habita em nós. Uma das orações mais belas para isso diz assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E depois a oração continua: Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Talvez neste tempo possamos reaprender estas orações ou relembrá-las e ir rezando para que o nosso coração seja novamente inflamado por esse mesmo amor que ardia nos corações dos pastorinhos. Enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Rezemos em silêncio, pedindo que o Espírito Santo renove o nosso coração, reacenda em nós aquele lume no peito que ardia no coração de Santa Jacinta. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia-nos o Espírito Santo. Jesus, dá-nos a coragem de nos deixarmos transformar pelo Espírito. Jesus. A multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esta passagem fala-nos de uma multidão reunida, mas em que cada um ouve de forma diferente. De alguma maneira, o relato parece falar-nos desta ação do Espírito, que acontece num povo, acontece na igreja, mas para chegar a todos e a cada um. De facto, o Evangelho, a boa nova de Jesus, é para chegar a todos, a todas as línguas e culturas. Ninguém é excluído, não há ninguém para quem não seja adequada esta palavra. Não se trata de convencer alguém de algo, ou de fazer proselitismo, ou de exercer algum tipo de violência para que outros se juntem a nós. Mas trata-se de perceber que todos podem ganhar em conhecer Jesus, em acolhê-lo e segui-lo. Não podemos desistir de evangelizar, de espalhar a boa notícia da morte e a ressurreição de Jesus e de cuidar dos bons frutos dessa boa nova. É preciso falar na língua de cada um, adaptar, atualizar a linguagem, mas sempre em fidelidade ao Evangelho. Precisamos de continuar a ser fiéis ao que Ele nos ensinou, sem medo, porque é algo essencial, não é algo supérfluo ou secundário na vida. O Papa Paulo VI, na sua exortação apostólica Evangelii Nunciandi, dizia: a boa nova do reino que vem e que já começou é para todos os homens de todos os tempos. Aqueles que a receberam, aqueles que ela congrega na comunidade da salvação, podem e devem comunicá-la e difundi-la ulteriormente. Portanto, se nos colocarmos no lugar de cada uma daquelas pessoas da multidão, percebemos como o Evangelho tem algo a dizer a cada um de nós hoje, na realidade em que estamos inseridos. Se por um lado somos chamados a evangelizar a partir da nossa experiência de Jesus,
Por outro lado, é sempre tempo oportuno para nos deixarmos evangelizar, para descobrirmos cada vez mais o Senhor, para o ouvirmos e para nos deixarmos interpelar. Se estamos ainda neste mundo, é porque nenhum de nós tem já o caminho todo feito, acabado, como se já não tivesse nada a aprender. Todos temos muito a aprender e muito a ensinar a partir de Jesus. Uma das passagens mais comovedoras do livro das Memórias da Irmã Lúcia é aquela em que ela descreve os momentos antes da morte do Francisco. Sabendo que ia morrer, o Francisco queria, mais do que tudo, confessar-se e receber Jesus na comunhão. E ele, a quem Nossa Senhora já tinha dito que iria para o céu, assim como a Lúcia Jacinta, jamais se acomodou a essa certeza, mas até ao último momento queria melhorar, caminhar nessa união com Deus. E eu, como busco aprender mais sobre Deus, conhecê-lo melhor, como procuro fazer caminho em ordem a uma maior união com Ele? Será que procuro o sacramento da confissão com regularidade? Será que procuro estar atento em cada Eucaristia? Ou ainda, será que me disponho a aprender com os meios que tenho ao meu dispor? Diante do Senhor aqui presente na Eucaristia, deixemos que Ele preencha o nosso coração desse desejo de santidade e de anúncio. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, agradecemos a tua presença em cada sacramento. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento veneremus cerui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Oremos. Fazei, Senhor, que o sacramento pelo qual nos renovais encha o nosso coração com a suavidade do vosso amor e nos leve a desejar as riquezas do reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia. Então, um bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, a alegria de toda a terra. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.